Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 a 17. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha só, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, louvado seja teu nome, ó Deus. Obrigado, ó Deus, pela bênção da tua palavra. Obrigado, ó Deus, pela bênção de saber que tu estás aqui conosco, ó Deus, e que teu Espírito pode abrir, ó Deus, o nosso entendimento. O teu Espírito pode quebrar os nossos corações. O teu Espírito, ó Deus, e a tua palavra, ela pode, ó Deus, perfurar o mais profundo do nosso ser, Senhor. E é por isso que louvamos a ti, ó Deus, pela tua palavra, e por isso, ó Deus, que todos os cultos, ó Deus, a lemos por entender o seu poder, Senhor, sobre a nossa vida. Então, ó Deus, assim como aqueles discípulos de Emaús tiveram as escamas dos seus olhos caindo ao chão, ó Deus, que qualquer escama, ó Deus, nos nossos olhos, nos nossos ouvidos e no nosso coração, que possam cair por terra e que o Senhor possa, ó Deus, falar aos nossos corações. É assim que nós te oramos e agradecemos em temor, em nome de Jesus. Amém. Gente, a gente está na série sobre a ressurreição, sobre o Pentecostes, né? Temos falado sobre os evangelhos domingo após domingo e temos sempre estudado baseado no lecionário, onde a gente consegue todos os dias ter textos bíblicos para ler, e isso tudo segue uma sequência de coisas básicas da fé que a gente precisa aprender e que nós já estamos há alguns meses repisando, né? Coisas que são elementares na nossa fé e que a gente precisa todos os dias reforçar isso e buscar entender mais do Senhor. E hoje a gente vai falar, baseado no Evangelho de João, sobre um momento, um encontro que Jesus teve com um homem chamado Nicodemos. O Evangelho de João, ele é repleto de encontros exclusivos, né? E encontros extremamente marcantes que Jesus tem com algumas pessoas. No Evangelho de João, capítulo 3, Jesus se encontra com Nicodemos, um cara que é um mestre na lei, um fariseu, um cara altamente respeitado pela sua posição religiosa que assumia no povo de Israel. Mas em João capítulo 4, Jesus já traz a sua palavra não mais para um fariseu, doutor na lei, mas ele traz para uma samaritana, uma mulher que já vinha de 5 relacionamentos destruídos, uma mulher que ninguém se aproximava dela. E nisso tudo, João vai mostrando que Jesus e a palavra de Jesus não é apenas para religiosos ou não religiosos,
não é apenas para ricos ou para pobres, a palavra do Senhor é para todos nós. E aqui no capítulo 3 a gente se encontra com algo que pode trazer tantas verdades para a nossa vida. É Jesus falando do Evangelho para um homem que, em tese, sabia o que era o Evangelho não, pelo menos a palavra, né? Um homem que conhecia o Antigo Testamento, mas Jesus vem falar para ele. Volta para o texto comigo e vamos lendo, né, de forma textual, expositiva. Vamos repisando alguns versículos novamente. Versículo 1, já falei um pouco, né? Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era uma autoridade entre os judeus. Ele era um fariseu e ele era uma autoridade entre os judeus. E no versículo 2 diz que ele veio a Jesus, e veio quando, gente? À noite, né? Escondido, né? Veio escondido. Jesus depois vai dizer, olha, Nicodemos, você é mestre na lei e não entende essas coisas. Os fariseus, gente, eles exerciam uma autoridade muito grande entre os judeus. Existiam alguns movimentos, né? E alguns movimentos religiosos, filosóficos naquela época, e o movimento dos fariseus era um movimento muito forte, era um movimento de retorno à palavra, ou melhor, era um movimento de retorno à lei do Senhor. E os fariseus, então, eles começavam a escrever algumas leis e a encher as pessoas, né? É o que se chamou também de o retorno ao templo e o retorno à lei. Eles começaram a produzir muitas e muitas leis para que, se você quer encontrar Deus, você tem que seguir essas leis. Então, se antes de comer você tem que lavar as mãos tantas vezes, logicamente que a gente tem que lavar as mãos, na verdade, a minha igreja tem que lavar a mão, né? Só que era de uma forma cerimonial, ou era lavar para de que de alguma forma a gente pudesse estar puro diante de Deus. Então ele começou a se criar inúmeras leis, onde a salvação de um judeu vinha pelo cumprimento da lei. A lei era o que me levaria à salvação, a lei era o que me traria a vida eterna. Então o que me faria ser salvo, para Nicodemos, me faria ser salvo, seguir a lei e cumprir estritamente cada passo da lei. Assim era o Evangelho, assim era a vida com Deus que um judeu tinha. E Paulo, quando vai escrever suas cartas, ele vai falar tanto sobre a diferença entre um Evangelho que não é pautado nessa lei, que era o que estava muito no coração do judeu, mas um Evangelho pautado na graça. Então, Nicodemos vai se encontrar com um argumento de Jesus que vai quebrar um pouco a sua linha de pensar, e a gente vai conhecendo aqui aos poucos. No versículo 2 ele diz que Nicodemos veio a Jesus à noite, e ele veio à noite, gente, que ele veio escondido mesmo, né? Logicamente isso aqui é o que a gente retira do texto. O texto não é tão claro sobre isso, mas é natural que um homem tão reconhecido na comunidade vai se encontrar com Jesus, que não tinha nenhuma casta religiosa. Jesus era simplesmente o filho de José, o filho de Maria, né? O filho de um carpinteiro. Jesus não era ninguém tão respeitado no clero. E aí, o que é que esse homem vai ver com Jesus? Ele não podia ir ver com Jesus à vista das outras pessoas, né? Então ele vai realmente escondido tentar falar com Jesus. E aí ele chega para Jesus e diz, mestre, chama Jesus de mestre, que é um detalhe importante, sabemos que ensinas da parte de Deus. E por que sabemos que ensinas da parte de Deus? Pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Isso é um posicionamento interessante, gente, porque, na verdade, essa frase de Nicodemos está errada. Essa frase de Nicodemos está errada. João vai falar muito sobre isso, João vai falar muito no seu evangelho sobre pessoas que buscavam a Deus pelos seus milagres. João vai falar muito sobre isso. Se você vê até comigo no capítulo 4, não precisa abrir, versículo 48, Jesus disse, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. E na verdade o que existe aqui eram pessoas que seguiam Jesus por causa do pão. Pessoas que seguiam Jesus por causa dos peixes multiplicados. Não eram pessoas que seguiam Jesus para carregar a cruz. Então, o que a gente começa a perceber aqui
é que Jesus, com certeza, começa a fazer muitos milagres e Nicodemos procura Jesus, entendendo que Jesus era mestre ou fazia as coisas pelo poder de Deus por causa dos seus milagres. Mas a gente tem que ter muito cuidado com o milagre, porque o diabo também faz milagre. Você lembra lá quando Moisés vai com o faraó, né, para libertar o povo, e aí Moisés faz alguns atos, né, milagrosos ali, de serpentes e tal, e o povo de Faraó também faz a mesma coisa? Então Satanás, ele também tem poder para enganar muita gente, para enganar até mesmo a igreja, que não tem um dom tão importante que Paulo fala em Coríntios, que é o dom do discernimento de espíritos. Entender que o Senhor faz sim milagres, mas nem todo milagre é do Senhor. E a grande diferença, gente, é porque Jesus não faz milagres por milagres. Jesus não vai fazer um milagre na sua vida só porque você está pedindo. Ah, Senhor, eu quero trocar de carro, mas agora eu quero um 4 portas, com airbag duplo, rosa choque, para eu chegar na igreja e todo mundo ver, e para eu esfregar na cara das inimigas, né? Para que o povo veja, para que os ímpios vejam e tal. Eu já vi esse tipo de coisa, já vi esse tipo de coisa. Jesus não faz milagre por milagre. Os milagres de Jesus, eles têm um propósito muito específico, um propósito muito claro, que estava acima da vida das pessoas que recebiam o milagre. Os milagres, eles serviam como sinais de um novo reino, como sinais de uma nova fase da história, como sinais, sabe, de que um dia todas as coisas seriam restauradas, e aí, gente, um dia não existirá mais doença, um dia não existirá mais choro. Jesus fazia milagres para dizer, olha, por enquanto esses milagres aqui estão acontecendo, mas se você me seguir, você um dia viverá num reino, onde nesse reino, que é o reino dos céus, o reino de Deus, nesse reino não existirá mais dor, nesse reino não existirá mais lágrimas. Agora, talvez aqui você ainda viva lágrima, talvez não, viveremos lágrimas e viveremos dores. Mas Jesus fez esses milagres não necessariamente para dizer que sempre esses milagres acontecerão na minha vida e na sua vida. Deus pode fazer milagres na minha vida e na sua vida? Sim, pode fazer hoje, pode fazer amanhã, pode fazer na hora que Ele quiser, da forma que Ele quiser, mas todos os milagres de Jesus têm o propósito de glorificar ao Senhor, de glorificar a Ele por um propósito maior, por um propósito que está acima de todas as coisas. Os sinais e maravilhas de Deus apontam não para mim, não para o meu carro novo, mas para um reino novo que há de vir. Então, todas as coisas que Deus faz na minha vida, elas voltam para Ele, ou elas têm que voltar para Ele. A roupa nova que você tem que glorificar a Ele, entendeu? O carro novo que você tem não é para se amostrar, é para você glorificar Ele. Seu tanque cheio não é para ficar se amostrando, é para glorificar Ele, entendeu? Porque tudo, gente, das coisas mais complexas, das coisas mais simples, é Jesus quem faz. Eu tenho uma visão de milagre que é importante que a gente entenda o valor do milagre e o sentido do milagre. O que é milagre? Milagre é uma coisa que está acima da minha razão? Não, gente. Porque toda vez que a ciência avança, parece que o milagre perde lugar, entendeu? E toda vez que eu aprendo mais sobre a ciência, o milagre vai deixando de ser milagre. Então acaba que o milagre é só aquilo que eu não alcanço com a minha grande mente, isso não existe. Milagre, gente, é tudo que Deus faz pelo seu poder e pela sua glória. Mesmo eu sabendo o que foi que causou o milagre, ou eu não sabendo como aconteceu esse milagre, mas milagre é milagre. Deus faz tantas coisas na nossa vida que é milagre. Você está respirando agora, é milagre. Não, eu estou respirando porque eu não estou doente. Não, você está respirando que é milagre. Porque Deus não lhe deixou estar doente agora. Você tem uma roupa? Tenho. Como é que você comprou essa roupa? Não foi com o meu salário. Foi, mas de onde veio esse salário?
Ah, não, foi porque eu estudei e ganhei um emprego. Sim, quem é que te permitiu estudar? Quem é que te permitiu ganhar um emprego? Quem é que te permitiu ter um salário? Quem é que te permitiu ir na loja? Quem é que te permitiu ter um dinheiro? Quem é que te permitiu comprar essa danada dessa roupa? Foi Deus. Então tudo é milagre, gente. Nossa vida é milagre, nossa família é milagre. Você pega sua filha está doente, que é coisa mais difícil do que filho doente. Você pega um remédio, dá um remédio, ela fica boa. Isso é milagre de Deus. Isso é a ação de Deus. Deus que fez, Deus que deu capacidade para produzir um remédio. Deus nos deu capacidade de conseguir comprar um remédio. É milagre, é Deus, Deus está em todo lugar, gente. Deus existe em todo o tempo, não somente quando eu não consigo entender, mas Ele precisa ser reconhecido também nas coisas que eu consigo entender. Deus está lá, sabe? Tem uma história de um casal bem fofinho, chamado Maria e José. Vou inventar os nomes aqui. Isso que era interessante, rapaz. Maria se despedia de José para ir para o trabalho. Coisa linda, né? Eu tenho isso, né? Eu moro no segundo andar, minha esposa vem trabalhar, aí toda vez eu vou para a janela. Como diz aquele louvor, estou te esperando na janela. Para que você vai para a janela? Para nada, só para ir na janela, só para ver a bichinha andando. Aí ela passa e eu faço, psiu, gata. Ela olha para mim, morta de vergonha, faz. Eu, dando beijo na janela. Essas coisas de casal, né? Casal tem essas coisas, pelo menos tem que ter essas coisas. Né? Se está faltando beijinho no seu namoro, no seu casamento aí, peça beijinho para o marido. E peça que ele te espere na janela. Amém, meu. Isso é quando fica dando umas indiretas gospel, assim. Amém, Jesus. Amém, pastor. Fala, Deus, com esse vaso aqui quebrado. Que toda vez que João saía de casa, Maria pegava um vaso de uma planta que ele gostava e ela botava na janela. E isso era um símbolo dela dizendo, eu te amo. Elas tinham isso, era como se fosse ela esperando ele na janela. Toda vez que ele saía de casa, ela pegava o vaso, botava na janela, como se dissesse, só estou aqui esperando você voltar. E é interessante porque toda vez que João voltava para casa e via o vaso, ele pensava o quê? Olha ela me esperando, coisa linda. Sair para João, aquele vaso para João era um eu te amo. Para muitas outras pessoas que passavam e viam o mesmo vaso, aquilo era só um vaso. Mas para João não. João entendia que aquele vaso tinha um significado muito maior. Aquele vaso que para muitos era uma coisa simples, para João, era um eu te amo de sua esposa. Assim acontece com os milagres na nossa vida. Muitas coisas acontecem na nossa vida e pode acontecer na vida essa mesma coisa, esse mesmo vaso, pode acontecer na vida de outras pessoas e elas vão dizer, isso aí foi o médico. Isso aí foi porque eu tinha predisposição a estar boa por causa disso. Isso aí foi meu patrão, isso foi o governo que me deu. Você pode olhar para o vaso e achar que isso é só um vaso. Mas nós, cristãos, temos que olhar para os vasos da vida e dizer, isso aí é Deus dizendo, eu te amo. Isso aqui é Deus. Não, isso aí é só um vaso. Não, isso foi Deus. Passei em um concurso, foi Deus. Mas eu estudei muito. Lógico, você queria sem estudar? Sem estudar é safadeza, não é milagre não, entendeu? Você tem que estudar mesmo. Mas quantas pessoas estudam e não passam? Mas eu passei. Porque foi Deus. Esse vaso aqui é Deus dizendo, eu amo você e eu fiz isso que Ele ama. Mas eu também posso não fazer isso. E eu não deixei de lhe amar por isso. Eu também posso não fazer milagre algum, bem entre aspas, porque você já entendeu que tudo na nossa vida é milagre. Mas eu continuo sendo Deus. Mas o reino de Deus vai vir. Então, Nicodemos, ele achava que Jesus era alguém unicamente pelos seus milagres. E ele buscou Jesus unicamente pelos milagres. E é por causa disso que muitas pessoas acabam buscando a Jesus, mas Jesus tem uma mensagem que vai muito além
de coisas da terra. Jesus tem uma mensagem para a gente que vai muito além das coisas desse mundo. E é o que Jesus começa a falar para ele. Volta comigo lá. Versículo 3. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus. Olha como Jesus usa muito a ideia do reino de Deus aqui. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Para eu estar no reino de Deus, para eu entrar no reino de Deus, para eu ser salvo, eu preciso cumprir 1950 leis, Jesus. Eu preciso cumprir a lei para ser salvo. Hoje eu diria assim: eu preciso ser uma pessoa boa para ser salvo, Jesus? Ou eu preciso ir para a igreja para ser salvo? Eu preciso mudar minha roupa, aí eu preciso dar o dízimo, aí eu preciso ir para o culto, eu preciso fazer mais 30 e tantas coisas, aí se eu fizer essas coisas, eu serei salvo, Jesus? Não. 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 Você não precisa fazer 1.900 coisas para ser salvo. Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo, não mais na carne. Não mais na carne. Como se pela possibilidade de entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo. Não. Você tem que nascer da forma mais profunda que alguém pode nascer. Você tem que nascer no seu espírito. Você tem que nascer da água e do Espírito. E a Bíblia vai falar isso, e Jesus fala isso, porque Nicodemos conhecia o Antigo Testamento, Nicodemos conhecia a lei, e aí Jesus fala isso, porque isso está lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. Deus diz: aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo. Olha o que é nascer de novo, gente, é um outro coração. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos. Não, você não entendeu não, vou ler de novo. Olha a ordem, tá? Olha a ordem. Versículo 26. Eu darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, aí sim os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Então a ordem não é um coração de pedra seguindo uma legislação e dizendo: eu vou fazer isso para ser bom. Porque o novo nascimento absolutamente não é um nascimento de fora para dentro. Isso é convencimento. E tem muita gente convencida, até porque uma vida com Deus é muito melhor do que uma vida sem Deus. Até porque viver com Deus e viver na igreja do Senhor e conhecer pessoas tementes a Deus e ter amigos tementes a Deus é muito melhor do que ter pessoas ou viver no meio de escarnecedores do Evangelho. Até porque uma vida com Deus é muito melhor.
Eu estudei no sábado agora, fiz uma série baseada num livrinho que eu escrevi, Sabedorias de Anitta. Você conhece a Anitta? Já ouviu falar de Anitta? Prepara que agora é hora do show das poderosas. Não? Seja sincero. Rapaz, você vai ver a música dessa mulher. Na verdade não tem sabedoria nenhuma. A gente estudou, eu escrevi esse livro baseado no livro de Eclesiastes. São 28 estudos do livro de Eclesiastes, do começo ao fim. E eu fui estudar, na verdade, a sabedoria de Eclesiastes. Eu fui falar sobre a sabedoria desse mundo. Você vai ver o que sai na música de uma mulher dessa. Você vai ver o que o mundo propaga. Eu vou lá e vou me embebedar e vou fazer, sabe, vou dançar aqui para você. Isso lá é vida, rapaz. Viver bebo, caindo nas calçadas, acaba bebo, rapaz, briga com a mulher, gasta dinheiro. Tem gente que trabalha a semana todinha, vai no bar, gasta o dinheiro todo. Ah, crente dá dízimo, mas 10% e tu gasta todinho na bebida. Crente economiza muito mais. O crente acaba se converte, rapaz, só vai dar 10%. Acaba antes, gastava 100% na cachaça. E as raparigas? E as safadeza? Entendeu? E o tempo que perdia vendo safadeza na internet? Agora não, agora ele está focado, ele trabalha, para de perder tempo falando besteira, agora está focado no trabalho. Aí, está focado no trabalho, para de beber, em casa já não tem briga. Entendeu? A mulher já está feliz, já não tem briga, faz mais amor. Entendeu? Seu cabo já fica mais feliz também. Aí vai fazer o que no final de semana? Vai brigar com a mulher? Vai sair de casa? Não, vai para a igreja com ela. Aí vai os amigos de onda, aqueles amigos que ficam falando de safadeza, ali levando para os cantos ruins. Não, amigo da igreja, vai para... E crente faz o quê? Crente come, quer comer melhor do que comer? É isso. Vamos sair para onde? Para comer. Aí vai e come, entendeu? Mas também cuida do corpo, no outro dia malha. Vida com Deus é muito melhor. É muito melhor. Vai arranjar um namorado onde? No show de Safadão? No show de Anitta? Vai arranjar quem ali, futuro? Chega na igreja, já tem gente mais interessada em ter um relacionamento de verdade. Então é muito melhor. Então eu não tenho convicção de que ser cristão é um caminho muito melhor do que ser do mundo. E tem gente que sabe disso. Só que entenda uma coisa, não é apenas ser transformado de fora para dentro. Aí você deixou de usar aquelas mini saia de Anitta, agora usou uma saiona. Aí agora você, ao invés de chamar palavrão, você diz misericórdia, está repreendido, queima Jeová, Shalom. Né? Só que a questão, preste atenção, a questão é que não é dizendo misericórdia, está repreendido, está queimado, que você é crente. Não é simplesmente se adaptando a um novo estilo de vida que você é crente. Não é de fora para dentro que a coisa acontece. Não é cumprindo várias regras que você é salvo. A Bíblia vai dizer que esse nascer de novo, gente, é quando Deus troca o nosso coração de pedra e nos dá um coração de verdade, cheio pelo Espírito Santo de Deus, arrependido pelas coisas que fez, convertido ao Senhor Jesus. Então a mudança é de dentro para fora. É de dentro para fora, sabe? É muito mais do que vestir uma roupa nova. É muito mais do que mudar um vocabulário, é mudar meu coração. E quando muda meu coração, gente, muda meus propósitos de vida, muda meus princípios, sabe? Muda quem eu sou completamente. Botar uma roupa social, uma Bíblia ensuvacada debaixo do braço é fácil. É fácil. É fácil demais. Vir para a igreja é fácil demais. Mas a coisa com Deus é muito mais profunda, é nascer de novo. É nascer de novo, é nascer da água, a água que nos purificou, e é ter um novo coração. Eu lhe contei a história uma vez de uma mãe que isso sempre com certeza é uma das situações mais difíceis da vida, perdeu um filho. E quando essa mãe perdeu um filho,
um médico chegou para ela e disse: olha, existe a possibilidade de fazer um transplante do coração do seu filho. Você aceita fazer esse transplante? Ela disse: eu aceito. Mas eu aceito com uma condição. Me diz quem vai receber o coração. E ela disse: com certeza. E aí houve o transplante do filho. Um tempo se passou, o transplante foi feito. E aí ela viaja para o outro lado dos Estados Unidos para conhecer a pessoa que recebeu o coração do seu filho. E aí naquele momento ela diz: olha, eu posso encostar o meu ouvido no teu peito. Você me permite isso? E a pessoa que recebeu o coração do filho dela diz: com certeza. Diz que ela, por um momento, ela para, fecha os olhos, encosta seus ouvidos no coração, no peito daquele jovem, e ela vê o coração do filho dela, o coração do seu filho, batendo no peito de uma outra pessoa. A Bíblia diz que Deus nos amou de uma forma tão grande, que deu seu único filho para morrer por nós. Sabe o que significa, gente? Significa que quando Deus encosta os seus ouvidos no meu e no seu peito, Ele enxerga, Ele ouve o coração do seu filho batendo no nosso peito. Porque o Senhor, Ele nos dá o coração do seu filho batendo sobre o nosso peito. Isso é nascer de novo. É receber um novo coração, entendeu? É receber um coração agora vivo. O coração do filho. E quando eu tenho um coração do filho, gente, aí eu amo minha esposa. Aí eu dou a vida pela minha esposa. Aí eu dou a vida pelos meus filhos. Aí eu sou excelente como Jesus era excelente em tudo. Aí eu amo o pobre, aí sabe, eu amo a viúva, aí eu amo o hospitalizado, aí no meu coração bate, sabe, o Espírito, com o Espírito Santo de Deus, é um novo coração. Nascer de novo é se arrepender dos nossos pecados, entendendo que nós recebemos de Deus um novo coração, e aí sim a minha vida se transforma. E aí sim eu cumpro os decretos de Deus, e aí sim eu cumpro a lei de Deus, mas eu cumpro isso, gente, não por uma obrigação, eu cumpro pela graça de Deus que me constrange a fazer isso. É o amor de Deus que me constrange a fazer isso. Então, eu não boto a Bíblia debaixo do braço para ser salvo. Eu fui salvo, e é por isso que eu amo a Bíblia. Eu não traio minha esposa, eu não faço isso, não é para ser salvo lá na frente. É porque um dia eu fui salvo, e é por ter o coração de Jesus batendo no meu peito que eu não vou trair a minha esposa. Então eu não sou santo para ser salvo, eu sou salvo, e é por isso que eu quero ser santo. E é por isso que Jesus disse: eu te darei um coração, e aí sim, com o seu coração novo, eu te levarei a cumprir os meus decretos e os meus mandamentos. Porque é a graça de Deus no nosso coração que nos faz viver isso. E aí ele diz mais. Aí você vai dizer: sim, Tiago, então eu entendi a questão dos milagres, eu entendi que eu preciso nascer de novo, então é mais do que me convencer, é me converter, é realmente ser mudado de dentro para fora. Mas o que é que isso gera na minha vida? Gera o que está no versículo 8. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. O vento sopra, você não sabe de onde vem, nem sabe para onde vai, mas assim acontece com todos aqueles que são nascidos do Espírito. A gente não lê Ezequiel 36? Em Ezequiel 37, a Bíblia vai trazer a história do vale dos ossos secos. Você já viu a história? Vários ossos caídos. Aí Deus diz: profetiza ao Espírito, e que esses ossos se tornarão carne. E aí depois fala sobre o vento, que o vento sopra, e quando o vento sopra, o Espírito Santo vem, e aí ele transforma esse emaranhado de ossos, ele transforma em um grande exército do Senhor.
em um grande exército do Senhor. Uma vez um pastor amigo meu, ele me falou de forma perplexa que ele teve um sonho com a igreja dele. Ele disse: Tiago, eu sonhei que eu chegava na minha igreja e eu via caixões em pé. E a minha igreja estava rodeada de caixões em pé. E naquela hora o Senhor me trouxe Ezequiel 37. E naquela hora o Senhor disse: meu filho, pastor, profetiza pela sua igreja. Intercede ao Espírito pela sua igreja. Porque a sua igreja tem defuntos que estão simplesmente em pé. E por estar em pé parece que estão vivos, mas estão mortos. Profetiza ao Espírito para que o Espírito venha sobre eles e para que o Espírito dê vida a eles. Para que o Espírito faça com que eles deixem de ser apenas pessoas mortas em pé, mas que elas se tornem verdadeiramente vivas. Isso é muito profundo, gente. Um jovem da igreja ontem falou sobre Tozer, que ele disse uma frase. Ele disse que se Deus, por algum motivo, retirasse o Espírito Santo da terra, algumas igrejas e algumas pessoas continuariam vivendo da mesma forma. A igreja teria o mesmo culto, porque há tempos elas vivem apartadas do poder do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo, do sopro do Espírito Santo. Sabe, essa ideia do vento, gente, ela é muito profunda, sabe? Ela é muito profunda. Porque aquele que é nascido do Espírito, ele é guiado pelo vento do Espírito, e você não sabe de onde vem, você não sabe de onde vai, mas assim são aqueles que são nascidos do Espírito. Sabe qual é a grande questão de alguém que é nascido do Espírito? É que quem guia a nossa vida é o vento do Espírito. Quem nos direciona tem que ser o vento do Espírito. Não são as ações no banco, sabe? Não são os contextos regionais. Tiago vai falar sobre pessoas que dizem: hoje, amanhã, viajarei para esse lugar ou para aquele lugar e farei negócios e depois voltarei. E Tiago diz como essas pessoas são insanas, porque elas deveriam dizer: se Deus quiser, farei isto ou aquilo, e se Deus quiser, irei para este ou aquele lugar, e se Deus quiser, voltarei. Porque a minha vida não é guiada mais pela minha razão, a minha vida não é apenas guiada agora, sabe, pelas minhas emoções, ou pelas minhas sensações, ou, sabe, pela perspectiva de um emprego. Minha vida é guiada pelo vento do Espírito, gente. Para onde o Espírito Santo nos leva? O que é que o Espírito Santo fala conosco? Para onde o Espírito Santo nos direciona? Você está, talvez, num período de crise, como o nosso país tem vivido, talvez você tenha se perguntado: para onde eu vou? O que é que eu faço da minha vida? O que é que eu faço da minha vida? E muitas pessoas vêm e me questionam sobre isso: pastor, a gente está passando situação difícil, eu não sei o que fazer, o que é que eu faço da minha vida? E a minha primeira resposta sempre é: você já orou? Você já perguntou ao Espírito Santo de Deus para onde Ele te guia? Para onde Ele te leva? Para onde Ele está te direcionando? Para onde Ele está te levando? Essa é a pergunta que eu faço a você. O próprio Espírito, gente, é o pneuma, sabe? É o ruá, é o sopro, é o vento. O Espírito se confunde com o próprio vento. Você já se permitiu ser levado pelo vento? Tem uma música dos meninos da Rede Nuvem, que eles cantaram agora no louvor, que é o barco. Você já imaginou o que é estar num barco à deriva? Você já imaginou a sensação de simplesmente soltar os remos? Você já se viu na sensação de estar com 2 remos nas mãos e desesperadamente remando e remando para chegar naquele lugar, mas você percebe que como chegar àquele lugar é difícil? E você venta, e você sopra, mas parece que o vento leva o barco para outro lugar.
E você fica lá insistindo, 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 insistindo. Eu já fiz muito isso. Eu já remei demais, gente, contra o vento. E acho que você também. Sabe Jonas, quando Deus diz assim, Jonas, vai para Nínive, Jonas. Vou nada. Aí Jonas vai para um lugar, sabe, para o outro lado. Ele vai para um lugar completamente diferente. Aí, meu amigo, ele chega no barco, o barco começa a tempestade, e todo mundo desesperado, vamos morrer, vamos morrer. E Jonas lá, sabia que o barco estava balançando por causa de quem? Por causa dele. Ele disse assim, rapaz, faz o seguinte, me joga desse barco que essa tempestade para. Aí o povo faz, não, você é doido, se eu fizer isso, eu vou ser condenado, porque matei um homem. Ele fez, rapaz, me jogue do barco. Quando joga Jonas do barco, a tempestade passa. O problema era Jonas. Já imaginou tua família no maior negócio e tu entender que o problema é tu? Tu que está levando o barco para um lugar totalmente diferente. A Bíblia fala que um grande peixe vem, pega Jonas, e ali ele vive um mistério profundo demais ali naquela história. Mas no final Jonas vai para onde, gente? Para Nínive. Ou você segue o vento, ou o vento te leva. Mas é melhor seguir o vento. Melhor seguir o vento. Assim é alguém que é nascido de novo. Porque se eu nasci de novo, eu sigo a lei do Pai. Se eu nasci de novo, eu ouço a voz do Pai. Se eu nasci de novo, é melhor sofrer nas mãos do Pai. Quando você entende que a nossa vida, então, ela é guiada pelo vento, você faz, Tiago, mas isso é muito improvável. Não é verdade? Você não sabe de onde vem, você não sabe para onde você vai. Isso é muito improvável, não é verdade? Deixa eu lhe dizer uma coisa. É muito melhor sofrer nas improváveis mãos de Deus do que sofrer nas mãos do mundo. É muito melhor quando Deus nos direciona o seu caminho. Uma vez uma jovem namorava há um bom tempo, sentiu de Deus de passar um ano fora, pregando o evangelho em um determinado local. E ela disse, Tiago, o meu coração diz para eu ficar e casar, que é totalmente justo, não é verdade? Mas eu estou sentindo que o vento do Espírito me leva para ir para esse outro lugar. Isso é uma experiência dela, gente. Experiência dela. Deus poderia ter mandado ela ficar e casar logo. Mas ela sentia que Deus queria levar ela para fora. E ela foi. E foi difícil. Mas um ano depois ela voltou e casou. E ela disse, Tiago, foi difícil. E hoje Deus me deu um ano depois a bênção. Casei. Agora imagine se eu tivesse ficado. Teria sido problema para ela. Porque Deus, por algum propósito que só Ele sabe, queria que ela fosse. O que eu quero dizer, gente, para você de forma tão simples, é que é muito melhor seguir a voz do Espírito. É muito melhor ser guiado pelo vento. Porque o vento do Espírito nos leva para caminhos de paz. E mesmo que a gente ande pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Amém?